neste lindo dia que mais parece dia de inverno. Que gostoso de ver todos os amados e queridos irmãos aqui na casa do Senhor. Temperatura mais baixa lá fora e nós aquecidos aqui dentro, o coração aquecido para louvar ao Senhor. Convido todos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 264. 264, envolvido em densas trevas, almejava a luz do céu, bem sentindo meus pecados, minha condição de réu. Ó meu Mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Vamos cantar hino de número 264 no Cantor Cristão. Vamos nos ajoelhar, por favor, e vamos orar ao Senhor. Senhor, nesse local sagrado, onde nos reunimos com reverência para prestarmos um culto aceitável ao Senhor. Mas como Davi dizia, não podemos fazer nada, Senhor, oferecer nada ao Senhor que não venha do Senhor primeiro. Então, muito obrigado por usares os irmãos, por motivares os corações, por nos reunires aqui, Senhor, com paz. Como a paz é preciosa, Senhor, como a paz é importante, como a liberdade nos é tão cara, Senhor. E não precisamos lutar para alcançar a liberdade, mas precisamos lutar para defender a liberdade que já temos. Então, que todos nós cristãos possamos ter o senso de responsabilidade, Senhor. Que se nós não lutarmos, também perderemos esta liberdade que hoje desfrutamos no Brasil, sem ninguém nos impedir de virmos livremente à casa do Senhor. Não há barricadas pelas ruas, Senhor, impedindo os cristãos de virem à tua casa. Não há lei que impeça no Brasil as pessoas de se reunirem no domingo, no dia do Senhor, na casa do Senhor. No passado, irmãos lutaram muito, sofreram muito, custou caro, Senhor. A Igreja Batista tem um rastro de sangue atrás de si. Irmãos que tombaram, mas não esmoreceram na fé. E nós que hoje estamos aqui, Senhor, possamos ter todo o cuidado para mantermos a fidelidade. E o Senhor defendendo a igreja,
defendendo a liberdade, defendendo esse momento de culto tão precioso para todos nós. É bom estarmos aqui, Senhor. Obrigado pelos hinos que já cantamos, vamos cantar. Obrigado pelas lições que já aprendemos na escola bíblica e vamos continuar aprendendo agora no culto também. Graças te damos, Senhor, e te louvamos. Oramos pelos irmãos que por motivos justos não podem estar conosco, especialmente aqueles que estão enfermos ou distantes de nós. Muito obrigado pela vida do irmão Arnes e da irmã Aina, lá em Santa Catarina, irmã Lene também ali em Santa Catarina, irmã Marilene lá na Bolívia, irmã Marlene em Presidente Prudente, irmã Helena, Cláudia lá em Nova Odessa, também irmão Cláudio lá em Atibaia. Oramos pelo pastor Joel, pela irmã Ivone na igreja em Santo André, pelo irmão Eduardo Estradolis no Guarujá. Também hoje de manhã recebemos mensagem da irmã Cristiane lá em Aracaju, que louvamos a Deus porque de lá eles continuam assistindo os cultos aqui. Obrigado pela vida dela, do irmão Hélio, da irmã Maria Fernanda, da irmã Maria. Abençoe-os ali também. Também irmão Márcio, irmã Cíntia, Carlos Eduardo, irmã Mônica, lá no Mato Grosso. Obrigado, Deus, por estas vidas preciosas e queridas. Também irmão Arvido, lá na Casa de Repouso, em Curitiba. Também queremos te agradecer pelo aniversário da irmã Sandra, hoje, Senhor, e pedimos que o Senhor continue a abençoá-la e contemplar os alvos e desejos do seu coração. E obrigado pela fidelidade da tua serva na casa do Senhor, no serviço ao Senhor. Aceita, portanto, esse culto, Senhor. Também pedimos a Deus pelo segundo turno nas eleições, que o Senhor levante pessoas tementes a Ti, para ocuparem os cargos de tamanha envergadura no Brasil, Senhor. Ajude, e que esse país realmente seja cristão, não nominal, mas de fato, de verdade, Senhor. Fale aos nossos corações mais uma vez nesta manhã, pois pedimos, oramos e suplicamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convidamos o conjunto de sopro que vai tocar neste momento. O primeiro número que vamos ouvir nesta manhã é o conjunto de sopro tocando o hino de número 75 no Cantor Cristão. Convidamos o conjunto de bandolins que vai tocar duas estrofes do hino de número 217.
Te dar
piano, bombardino e acordeon. Enquanto os nossos irmãos tocam, vamos orar silenciosamente para que possamos todos ouvir a voz do Senhor. Hoje a mensagem para nós é: nunca homem algum falou tal como este homem. É a mensagem para nós nesta manhã. Vamos ouvir primeiramente o número instrumental. Nossos amados, queridos, valorosos irmãos vão tocar. Enquanto eles tocam, todos nós orando silenciosamente para que todos nós possamos ouvir e obedecer à voz do Senhor. Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as vossas Bíblias em João capítulo 7, leremos o versículo 46. João capítulo 7, versículo 46. Nunca homem algum falou como este homem. É o versículo que nós vamos ler agora, nesse momento, e que diz assim, João 7, 46. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Os fariseus, movidos de inveja, mandaram os servidores prenderem o Senhor Jesus Cristo. Os servidores foram, mas ao ouvirem o Senhor Jesus Cristo, voltaram e disseram: nunca homem algum falou assim como este homem. Nunca uma pessoa falou assim como este homem tem falado. Em primeiro lugar, queridos irmãos, vamos ver que as palavras do Senhor Jesus são palavras de poder. As palavras do Senhor Jesus são palavras de poder. Nenhum outro falou assim como ele. Do nada, ele criou tudo. Em Gênesis capítulo 1, começa a Bíblia dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra.
e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo, e disse Deus. Disse Deus. Só nesses 3 versículos já vemos a presença da Santíssima Trindade. No princípio criou Deus. O Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo, e disse Deus, o Senhor Jesus Cristo, a palavra. No Evangelho de João, capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Foi a palavra que disse: haja luz, e houve luz. Diz o Evangelho de João, no capítulo 1, continua dizendo: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra encarnada. A palavra dele é a palavra de poder, e para onde nós olharmos, para o universo, para a terra, nós vemos a sua criação. Do nada, ele fez tudo. Os servidores voltaram para os fariseus e disseram: nunca homem algum falou como esse homem, a palavra dele tem poder. Vocês fariseus, vocês falam demais, mas vocês não têm poder. Vocês fariseus, nós servimos vocês, mas vocês são hipócritas. Vocês falam uma coisa, mas vocês vivem outra. Agora aquele homem não, aquele homem, as palavras dele, nunca ninguém falou como ele. Ele criou tudo, criou o ser humano, criou a natureza, criou todo esse universo para a glória dele, pela sua palavra, pela sua palavra de poder. Ele nos criou, a todos nós que estamos aqui hoje. Pelo seu poder, Ele criou todas as coisas e nos dá a satisfação, a alegria de podermos desfrutar de tudo aquilo que Ele criou. As suas palavras são palavras de poder. Por isso os servidores voltaram dizendo: fariseus, nós não podemos prender, porque as palavras dele são palavras de poder. Nunca homem algum falou como. Em segundo lugar, as palavras do Senhor Jesus são palavras de autoridade. Além de serem palavras de poder, para criar tudo do nada. Somente quem tem poder pode fazer isso. Também a palavra dele é uma palavra de autoridade. Ele mandou os discípulos entrarem no barquinho. Vamos cruzar para a outra margem do Mar da Galileia. E ele tinha passado o dia servindo as pessoas, atendendo as pessoas. Estava cansado, porque ele é 100% Deus, mas era também 100% homem. Ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia cansaço. E ele foi para a popa do barco para descansar. Eu gosto dessa figura, foi para a popa do barco. Eu nasci quando meus pais eram missionários lá na região do litoral. E nosso pai tinha um barquinho, chamava-se Colher de Sopa, de tão pequenininho que era. Colher de sopa, no meio do oceano. Alguns chamavam de cabritinho também, do tanto que pulava nas ondas. Popa é a parte de trás do barco. Pro, esquibordo, bombordo e popa. Popa é onde está o leme. O leme não está na frente. O leme está na popa, e o leme dirige para onde quer que seja. Eu gosto dessa figura do Senhor Jesus na popa. Ele está ali, porque é ali que vai controlar para onde vai. E quando ele estava deitado, dormindo, o vento começou a soprar forte, e o mar se tornou encapelado, e os próprios homens do mar, Pedro, Tiago, João, André, eram pescadores. Senhor Jesus os chamou às margens do Mar da Galileia. Eles nasceram, eles cresceram, eles foram criados no mar, eles eram homens do mar, eles eram marujos. Porém, a situação estava tão complicada que até eles e os demais discípulos temeram. E foram despertar o Senhor Jesus e falaram: não se te dá que pereçamos. Estamos para morrer, e o Senhor está dormindo na popa. Nunca ninguém falou como este homem.
Ele despertou do sono, levantou, e a sua palavra é de poder, mas a sua palavra também é de autoridade, e falou para o vento: cala-te, para o mar: aquieta-te, e fez-se uma grande bonança. Muitas pessoas teriam ficado arrepiadas nesse momento, certamente você e eu também. De um momento para outro, aquela turbulência toda, aquela agitação toda, aquele mar encapelado todo, ao ponto de acharem que iam morrer, iriam ser tragados pelo mar. Ele se levanta e a sua palavra tem autoridade. Repreendeu o vento, repreendeu o mar e fez uma grande bonança. Os servidores falaram para os fariseus: nunca ninguém falou como este. Quem é esse homem para você? É íntimo? Você conhece esse homem? Que ninguém pode alguma coisa contra ele? E que ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre o vento? Ele tem poder e autoridade sobre as enfermidades. Quantas pessoas ele curou? Ele falava para a enfermidade deixava a pessoa. Ele chegava para diante dos túmulos e falava: Lázaro, vem para fora. Senhor, não, já faz 4 dias, já cheira mal, já está em decomposição. Lázaro, vem para. Nunca ninguém falou como esse homem. Você o conhece na intimidade? Sabe o quanto ele é poderoso para criar do nada todas as coisas, até na sua vida? Ouvimos a irmã Larissa falando no final da escola bíblica domingo. Eu sou testemunha de que ela chegou em casa triste, ouvindo lá algumas coisas que nós não concordamos, que não são corretas, mas que esses governos imorais, imundos, estão querendo enfraquecer as pessoas. Mas Deus a consolou, porque Ele tem poder, porque as palavras dele têm autoridade. Minha serva, não fique triste, eu vou lhe alegrar o coração, eu vou trazer conforto ao seu coração. Meus discípulos, não fiquem tristes, o mar está encapelado, a sua colherinha de sopa está pulando, o seu cabritinho está pulando, eu estou na popa da sua vida, eu controlo tudo, é só você descansar em mim. Marta está falando para o Senhor Jesus: não tire a pedra, não pode tirar a pedra, já cheira mal. Lázaro, vem para fora. Nunca ninguém falou como isso. Ele tem autoridade sobre o vento, ele tem autoridade sobre o mar, ele tem autoridade sobre as enfermidades, ele tem autoridade sobre a morte. E ele, somente ele, com o poder da sua palavra, com a autoridade da sua palavra, chegou para o endemoniado gadareno, e os demônios desesperados diante dele. Uma legião, ninguém falou como este. Uma legião clamou: vieste nos atormentar antes da hora, não nos lance no abismo. Ele sabe que o abismo é terrível. Os demônios então clamaram ao que tem todo o poder, toda a autoridade, uma palavra de verdade, contra a qual ninguém. Repreendeu os demônios que se precipitaram no abismo, porque ele tem poder, porque ele tem autoridade. Quando Deus nos deu a oportunidade de estarmos lá no Mar da Galileia, eu não consegui controlar a emoção, eu chorei muito, sentado no barquinho de pescador. Voltei 2000 anos atrás e imaginei o que tem autoridade, o que tem poder, andando sobre aquelas águas. É uma emoção muito grande. E eu olhava para o lado de Gádara e imaginava os porcos com os demônios despencando naquelas águas, que não podem resistir contra a palavra de autoridade. O Senhor Jesus tem o poder, Ele tem autoridade. Portanto, é confiar nele, seja qual for a situação que cada um tenha enfrentado ou esteja enfrentando. Confie neste homem,
Fale o mesmo que os servidores falaram: ninguém falou como homem, como esse homem, nenhum outro homem. Fariseus, nós não pudemos fazer nada contra ele, porque ele tem palavra de autoridade, porque ele tem palavra de poder. E em terceiro e último lugar, ele tem palavra de salvação. Tem palavra de poder, tem palavra de autoridade e tem palavra de salvação. Foi crucificado. Foi colocado no Monte Calvário. De um lado, um malfeitor. Do outro lado, outro malfeitor. Mas um dos malfeitores reconheceu que havia errado, que havia desprezado a palavra do Senhor. Talvez era um judeu também, talvez um israelita. A Bíblia não fala qual era a origem dele, isso não importa, porque o Senhor Jesus tem uma palavra de salvação para todos, judeus, brasileiros, africanos, asiáticos, seja de onde for. Ele tem uma palavra de salvação para todas as pessoas. Um dos ladrões reconheceu a sua situação, a situação miserável em que estava. Certamente estava doendo muito e a angústia era muito grande. A morte de cruz é uma das mortes, se não a mais, uma das mais horríveis que existem. Porque somente os pontos extremos do corpo são afetados. As partes do corpo que não são essenciais para a vida. Tem gente que vive sem mão, sem as duas mãos, sem os dois pés. Temos um irmão australiano que nasceu sem os dois braços, sem as duas pernas, e está aí, só o tronco e a cabeça, e testemunhando e evangelizando. As mãos e os pés não são partes vitais do corpo. E estava aquele homem lá, o sangue escorrendo, certamente estava ardendo, e como o sangue escorrendo vai dando sede na pessoa, ao ponto de o próprio Senhor Jesus dizer: tenho sede. Aquele homem, pressentindo que logo iria morrer, e sabia para onde ia, mas ele sabia que ele do lado tinha uma pessoa com uma palavra de poder, com uma palavra de autoridade, que ali tinha uma pessoa com uma palavra de salvação. Dirige-se para o Senhor Jesus Cristo, na angústia que está: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, foi o Senhor que criou tudo e eu me descuidei. Senhor, eu ouvi dizer que o Senhor acalmou o mar, eu ouvi dizer que o Senhor ressuscitou mortos, eu ouvi dizer que o Senhor curou leprosos, abriu os olhos aos cegos com a sua palavra. Senhor, eu ouvi tudo isso, mas eu me descuidei. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas quem tem uma palavra de salvação, dirigiu-se para aquele homem e falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Os servidores voltaram e falaram: fariseus, nós não podemos nada contra esse homem, porque homem algum falou comigo. Ele fala e tudo acontece. Ele fala e todos obedecem. Ele fala e as pessoas são salvas. O ladrão, o bandido, o criminoso, o malfeitor foi salvo, porque o Senhor Jesus tem uma palavra de salvação. Durante a semana, estava lá embaixo, na hora do recreio, vem a professora Vanelli: pastor, você pode atender 3 ex-alunos? Eles estão aqui, estão com saudades da escola e querem conversar um pouquinho sobre a escola. Eu os recebi lá embaixo. O irmão Hugo estava comigo, outros irmãos os viram também. Eu os trouxe aqui no templo, chamamos os alunos da tarde, 6º, 7º, os maiores, chamamos os alunos aqui, e os 3 aqui na frente. Os 3 salvos, queridos. Os 3 salvos. Um médico no quartel da Lapa,
Um administrador de empresa em Curitiba e um outro de comércio exterior morando na Inglaterra, em Londres. E os três aqui à frente se dirigindo para os alunos e falando: nós estudamos aqui. Eu lembro, Ju, quando você estudava aqui. Eu lembro quando os queridos que estão aqui estudaram aqui. E ouviram as palavras de quem tem poder, de quem tem autoridade e de quem tem palavras de salvação. Que prazer de ver a Ju com os filhinhos na casa do Senhor. Que prazer de ver os ex-alunos e alunos aqui na casa do Senhor, famílias. Que prazer de ver as pessoas se convertendo. Durante a semana, eu estava lá embaixo também. De repente chega Isabelinha para mim: pastor, quando será o próximo grupo de batismo? E eu lembrei que quando eu tinha 11 anos, eu fiz a mesma pergunta para o meu pai: pai, quando terá o próximo grupo de batismo? Eu estou 50 e quantos anos atrás na minha memória. E eu já desconfiei. Mas eu perguntei: por que, Isabelinha, você quer saber? Ah, pastor, porque eu quero fazer parte deste próximo. Domingo à noite, um menino levantou a mão na hora do altar. Porque ele entendeu que o Senhor Jesus tem poder, tem autoridade e só Ele tem salvação. Por isso os servidores voltaram para os fariseus religiosos. E de religiosos esse mundo está cheio, queridos. De religiosos esse mundo está farto. Que grupo perigoso são os religiosos. Por favor, não seja mais um deles. Não seja um fariseu, seja um cristão de verdade. E não vamos falar palavras das pessoas, vamos apontar para Ele. Querem salvação? Olhem para Ele. O ladrão, o bandido, o criminoso, o malfeitor olhou para Ele e foi salvo. Eu olhei para Ele e fui salvo. A Isabelinha, tão novinha, olhou para Ele e foi salva. Todos aqui que já olharam para Ele reconhecem que só Ele tem palavras de vida eterna. Certa vez, o Senhor Jesus multiplicou o pão e multidão estava com Ele. Só de homens eram 5.000, mulheres, crianças, uma multidão. Outra ocasião, 4.000 homens, fora as mulheres e crianças, uma multidão. E aí, muita gente estava ao lado dele. Mas aí ele começou a dizer: se vocês não comerem a minha carne, não beberem o meu sangue, vocês não são dignos de mim. Em outras palavras, se vocês não viverem, não permitirem que eu viva em vocês, se vocês não morrerem para vocês e deixarem que eu viva em vocês, vocês não são dignos de mim. Senhor Jesus, esse negócio de morrer não é conosco não. Nós queremos comer o pão, nós queremos comer o peixe, nós queremos que o Senhor ressuscite os nossos mortos, nós queremos que o Senhor cure os nossos... Esse negócio de a sua vida, isso nós não queremos. E diz em João 6,66 que muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andaram com ele. Muitos, queridos, muitos. Ficaram os 12, e ele chegou para os 12 e perguntou: quereis vós também retirar? É muito bonita a palavra que Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Ninguém fala como o Senhor com poder, ninguém fala como o Senhor com autoridade, ninguém fala como o Senhor com amor para perdoar os nossos pecados. Senhor, nós somos tão maus quanto o bandido na cruz, nós não somos melhores. Obrigado, porque só o Senhor pode nos salvar. Os servidores voltaram para os fariseus, esperando que trouxessem o Senhor Jesus. Quando viram os servidores voltando sem Ele: por que vocês não trouxeram? Fariseus: porque ninguém, homem algum, falou conosco. Você tem ouvido esta voz de poder? Você tem ouvido essa palavra de autoridade? Tem obedecido esta palavra de autoridade? Porque ouvir, muitos ouvem, mas obedecer
Lamento que os servidores reconheceram que ninguém falou com ele, mas não se converteram. Lamento muito. Me entristece profundamente. E me entristece de ver que hoje muita gente sabe que ninguém fala como ele, mas não obedece. Portanto, vamos ouvir e vamos obedecer. E vamos deixar que ele, da popa da nossa vida, do centro da nossa vida, nos conduza, nos dirija, em segurança, em paz, obedecendo ao controle dele, obedecendo às palavras dele. Como esses 3 jovens, lindos, bonitos, educados, fiéis ao Senhor. Alunos, ouçam as palavras do Senhor. A irmã Cláudia estava aqui, outras irmãs estavam aqui. Que lindo de ver. E se nós todos, queridos, ouvirmos estas palavras, que homem algum outro falou, e obedecermos, vamos ter maravilhosas experiências com ele e para transmitir dele para as outras pessoas que ainda não o conhecem. Ah, se os servidores tivessem ficado com ele. Ah, se os servidores tivessem, nós reconhecemos que só ele tem palavras de poder, de autoridade, de salvação. Vamos ficar com ele. Não vamos mais voltar para os fariseus. Não vamos mais voltar para aquele bando de hipócritas religiosos que tem cerimônia, que faz isso, que faz ritual, que isso, mas não tem vida. Porque os servidores falaram, ninguém falou como este homem, mas por que não ficaram com ele? Nós queremos também ser seus discípulos. Não, voltaram para a velha vidinha descendo. Não é essa a realidade de muita gente hoje. Ouve, se emociona, limpa as lágrimas, vai para casa e volta para a mesma vidinha. Deixa o poder dele transformar a sua vida. Deixa a autoridade dele mudar aquilo que está de errado. A tempestade da sua vida, deixa o poder, a autoridade dele repreender o mal na sua vida. E sirva-o fielmente. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. 2 criminosos na cruz. 2 caminhos totalmente diferentes. Talvez os 2 fizessem parte da mesma gangue enquanto estavam vivos. Talvez os 2 assaltaram juntos. Talvez apedrejaram carroças pelo caminho juntos. Talvez arrombaram casas juntos. Talvez cometeram crimes juntos. E estavam juntos ali até a hora da morte. Mas daquela hora para frente nunca mais estarão juntos. Nunca mais. Porque um desprezou a palavra de poder, de autoridade e de salvação, e o outro aceitou. E naquela mesma noite foi estar com o Senhor Jesus. Posso imaginar a satisfação desse homem quando as portas da mansão celestial se abriram para ele. O Senhor Jesus entregou a vida antes e foi para o paraíso. Depois as pernas daquele homem malfeitor foram quebradas para apressar a morte dele. E quando ele deu o último suspiro, e as portas da mansão celestial se abrindo para ele, irmãos, que alegria, que emoção, que satisfação, que regozijo. E ele está lá no céu, onde nós estaremos todos um dia também, servindo ao Senhor por toda a eternidade. Mas eu fico também imaginando o desespero daquele outro que esteve tão perto da salvação, das palavras de poder, de autoridade, de salvação, só que desprezou. E quando deu o último suspiro, depois das pernas quebradas, deu o último suspiro, entrou para o lugar de tormentos eternos, onde todos os demônios estarão, onde todos os que acreditarem em Satanás estarão, inclusive o próprio Satanás estará lá por toda a eternidade, um lugar de pranto, de ranger. Louva ao Senhor pela sua vida, querido.
Louvo ao Senhor pela vida das pessoas que falei durante a semana e estão hoje na casa do Senhor. Que alegria no meu coração. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, não estamos aqui por causa das pessoas, não estamos aqui por causa de fariseus. Eles não vão levar você a lugar nenhum, só para condenação. Nós estamos aqui para obedecer a quem tem poder, autoridade, amor e salvação. Que Deus abençoe a igreja. Não ouçam fariseus, ouçamos a palavra do Senhor. 198, cantemos a primeira e a última estrofe desse. Convido que todos abaixem suas cabeças. Você é um seguidor de fariseu, por acaso? Um servidor de fariseu, por acaso? Faz o que as igrejas por aí dizem? Cada absurdo que dizem. Ontem uma família, uma irmã, mandou mensagem para mim à tarde: pastor, estamos aqui sendo bombardeados pelos sabatistas, os adventistas, que querem impor a sua ideia sobre nós. Quanta gente está sendo bombardeado por pessoas assim? Por acaso você que entrou aqui nesta manhã não gostaria de ouvir estas palavras de amor, de poder, de autoridade, de salvação? Se há alguém aqui, talvez você seja até membro de igreja, batizado, mas isso não importa. Judas andava do lado do Senhor Jesus Cristo, mas não tinha uma vida espiritual. Se houver alguém aqui, levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar por você. Não é compromisso comigo nem com esta igreja, com o Senhor Jesus Cristo. Se houver alguém, levante a sua mão. Não ouça os fariseus, não ouça os hipócritas. Deus abençoe esse jovem, pode abaixar a mão. Se houver mais alguém, pode levantar a mão. Nós vamos orar em seu favor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem falado aos corações. Obrigado, Deus, porque todos veem no Senhor o poder que não há em mais ninguém, a autoridade que não há em mais ninguém, e a salvação que também não há em mais ninguém. O próprio Salvador, Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, disse: eu sou o caminho, é o único caminho, não há outro. Portanto, abençoe, Senhor, para que todos possam adentrar por esse caminho estreito, esse caminho que nos leva à Tua presença. Obrigado, Deus, pelas vidas, tanto domingo passado à noite, hoje também. Louvamos-te, Senhor. Também durante a semana, lá no sepultamento do seu Haroldo, pai da nossa amada irmã Tawane, várias vidas, não conseguimos contar, mas várias vidas entregaram-se ao Senhor Jesus Cristo, aceitaram esta palavra de amor. E que, ó Deus e Pai, o Senhor continue a falar a cada coração, porque nenhuma outra pessoa fala como só o Senhor pode falar. Obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso sustentador. O Senhor acalma as tempestades.
O Senhor endireita os caminhos. O Senhor aplana o que está torto. Louvado seja o Senhor. Obrigado por podermos confiar em Ti, esperar em Ti e servir a Ti somente. Leve em paz os meus amados e queridos irmãos. Abençoe a viagem de retorno do irmão Richard e da irmã Lloyd para Nova Odessa. Obrigado porque puderam estar conosco ontem e hoje e possam continuar sempre sentindo a Tua presença, a Tua poderosa atuação em suas vidas e em cada um de nós outros também. Oramos pela irmã Lúcia, pela sua saúde, pela irmã Zélia, também necessitada de saúde. Oramos que o Senhor abençoe e console e conforte a cada um dos que estão passando também por duras provas e tribulações. Muito obrigado pelo Teu poder. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria.